Oi, tudo bem com vocês? Vamos iniciar agora a nossa aulinha de História. Crianças, quais foram as matérias que a gente estava vendo de História? Nós vimos quando os portugueses chegaram aqui no nosso país, certo? Eles vieram lá de Portugal, do continente europeu, e aí eles chegaram aqui no Brasil e encontraram os índios. E os índios tinham o seu modo de ser, sua vida, sua cultura. E aí essa primeira chegada, ela foi... eu expliquei que ela foi um pouco conflituosa, certo? E aí agora nós vamos ver como realmente aconteceu nos mínimos detalhes, certo? Então tá, olha, nós vamos iniciar a aulinha de hoje na página 41, certo? Coloquem a data aqui para tia Daline, hoje são 22/4, tá? Coloquem também a data nas outras páginas, tá? E nós vamos ver que esse assunto é um assunto muito interessante, porque é a história do nosso país, como tudo começou, tá? Há mais ou menos 500 anos. Vamos lá? Então tá, olha. Trocas e conflitos entre os indígenas e os portugueses. Aí, tá vendo aqui uma perguntinha oral? Você sabe dizer quem foram os estrangeiros que chegaram ao Brasil em 1500? Vocês sabem dizer? Muito bem, os portugueses, é isso aí. Então tá bom. Olha, os primeiros portugueses chegaram ao território do atual Brasil há mais de 500 anos. Então, ó, aqui eles encontraram os indígenas vivendo no litoral. Pessoal, litoral é aquela parte do mar, certo? Então eles chegaram pelo mar e viram que aqui já tinham os habitantes, tá bom? Que eram os índios. E também os índios tinham em parte do interior, que é a parte mais afastada, tá? Em relação ao litoral. Olha, logo se estabeleceu uma relação de troca, certo? E mais tarde de conflito entre os recém-chegados, que eram os portugueses, e os nativos, que eram os índios, certo? Os povos tupis guaranis e outros povos indígenas tinham um amplo conhecimento do ambiente, porque que eles viviam, retiravam tudo que eles precisavam da natureza, então eles conseguiam viver em harmonia com a natureza, e isso era um conhecimento interessante para os portugueses, dos hábitos dos animais e da natureza em geral, da qual tirava o sustento, né, que eram os animais, que eram a comida, que era um material para fazer as suas casas, as suas embarcações, para fazer as armas, então eles retiravam tudo da natureza. Algumas plantas que faziam remédios e também alimentos, tá bom? Esses conhecimentos transmitidos pelos indígenas aos portugueses foram fundamentais para que os portugueses pudessem se adaptar ao novo território, porque os portugueses eles moravam em cidades e lá não eram como aqui no nosso país, eram completamente diferentes, eram mais evoluídos, tá? Alguns exemplos dos hábitos e costumes indígenas absorvidos pelos europeus são: matar a sede com a água encontrada em algumas plantas, como o umbuzeiro e o mandacaru. Essas plantas aqui eu vou mostrar as imagens dela e falar um pouquinho para vocês conhecerem, porque essas plantas a gente não tem aqui no nosso estado, ela é mais lá para a parte do Nordeste, tá bom? Olha, outro exemplo de hábito: dormir em redes, fabricar canoas com um único tronco de madeira, certo? Os europeus também aprenderam os caminhos usados pelos indígenas pelo território, além dos modos de caçar e pescar também. E alguns conhecimentos medicinais e agrícolas. O que é agrícola? Se refere à agricultura. O que é agricultura? Quando a gente planta algo para alimentação, tá bom? Como o cultivo da mandioca. Lembra que a tia Daline deu o exemplo da tapioca? Então, a tapioca eles faziam da mandioca. E eles também plantavam milho e criavam abelhas, que produziam um mel, certo? Olha como os índios tinham seus conhecimentos para poder sobreviver, certinho? Então vamos lá, vou aumentar um pouquinho para vocês verem a imagem melhor. Olha, Encontro de Índios com Viajantes Europeus, de John Moritz Rugendas. Foi feita essa obra em 1835, tá bom? Os portugueses ofereciam objetos como ferramentas e armas. Desculpa, deixa eu voltar, crianças. Como ferramentas
Ô, Jesus. Não vai atrapalhar a minha imagem. Deixa eu baixar um pouquinho. Ó, os portugueses ofereciam objetos como ferramentas e armas aos indígenas, que em troca transmitiam a eles conhecimentos sobre a natureza, porque os indígenas também achavam interessante aquelas armas, aqueles modos que os portugueses tinham. Então eles estavam fazendo o quê? As trocas, certo? Então vamos lá, ó, vamos ver os exemplos. Essa plantinha aqui é o mandacaru e essa daqui, ó, é o umbuzeiro. Vamos ver as características dela? Ó, o mandacaru. O mandacaru é uma planta da família das cactáceas, ou seja, ele é uma espécie de cacto. Existe uma variedade sem espinhos que é usada na alimentação de animais. A variedade comum é altamente espinhenta e só é usada na alimentação de animais, quando seus espinhos são queimados, em uma emergência. O mandacaru resiste a secas, mesmo das mais fortes. Também pode atingir mais de 5 metros de altura. Certinho? Vamos ver o umbuzeiro? O umbuzeiro é uma árvore de pequeno porte e de copa larga. Copa é essa parte aqui da árvore, tá vendo? Ela não é tão alta, crianças, mas ela tem essa parte aqui que é a copa bem larguinha. Ela se destaca por sombra e aconchego. Suas folhas de grande valor alimentício, com gostinho azedinho, também são usadas como alimentos pelos seres humanos. O fruto do umbuzeiro chama-se umbu, certo? Então essas duas plantas é que os indígenas ensinaram os portugueses a tomar água naquela época, tá bom? A partir das folhinhas delas. Agora vamos para a página 42. Não esqueçam de colocar a data. Os primeiros contatos entre os portugueses e indígenas Desculpa, crianças. Olha, os primeiros contatos entre os portugueses e indígenas foram pacíficos, os primeiros contatos, pois funcionaram na base da troca. Os portugueses mostravam as armas, os objetos diferentes, os indígenas mostravam seus conhecimentos. Então a gente teve essa troca. Olha, eles ofereciam facas, machados e panelas de ferro. E em troca pediam que os indígenas cortassem e carregassem para os navios a madeira do pau-brasil. Na próxima imagem nós vamos ver um exemplo do pau-brasil, tá bom? Essa mercadoria era muito valorizada na Europa. Crianças, o pau-brasil é uma árvore muito grande. Deixa eu já mostrar aqui para vocês. Ó, o pau-brasil tem entre 10 e 15 metros de altura, certo? Então, assim, é uma árvore muito grande, como a gente pode observar, e era usado também para atingir tecidos. Tá vendo essa parte aqui? Extraía-se nessa parte para atingir tecidos. Então, isso para a Europa era muito valioso e muito interessante, porque eles não tinham esse tipo de árvore com esse tronco tão forte e nem essa parte que extraíam aí da árvore para poder atingir tecidos. Então, isso era muito valorizado lá. Então, vamos voltar. Então, os conflitos entre os dois povos começaram quando os portugueses resolveram se fixar, ou seja, eles quiseram morar aqui no nosso território. E passaram a exigir que os habitantes trabalhassem para eles, tratando-os com desigualdade e violência. Então, a partir desse momento que houve os conflitos, os portugueses chegaram aqui, houve aquela troca, depois eles falaram, não, nós vamos ficar aqui e vocês vão trabalhar pra gente. E isso não é certo, né? Com que direito que os portugueses chegam na terra dos índios e querem obrigá-los a trabalhar para eles? Então, é uma situação muito difícil e complicada, certo? Olha, o texto a seguir fala sobre como os portugueses exploravam os trabalhos dos indígenas. Então, essa parte aqui é o que os portugueses pediam para os índios fazerem, tá bom? Vamos ler? Eles desempenhavam qualquer tarefa que os brancos não queriam executar. Por exemplo, portavam carga nas costas, cuidavam das plantações, remavam no mar e nos rios, eles caçavam, construíam todo tipo de edificação, ou seja, casas, esse tipo de coisa, de igrejas a fortes ou edifícios públicos, e também muitas embarcações, e ainda ajudavam a lutar contra outros índios. Então, os portugueses estavam morando aqui, não queriam fazer esse tipo de serviço mais pesado e colocavam os índios para fazerem, certo?
Como consequência da exploração dos portugueses, muitos indígenas fugiram para regiões distantes, no interior do continente, ou seja, mais afastado daquela parte do mar, tá? Ou morreram por causa do trabalho forçado e das doenças trazidas pelos europeus, contra os quais os nativos não tinham proteção. Então, criança, quando os portugueses vieram para cá, eles trouxeram, né, com eles algumas doenças que os índios não conheciam, não tinham os anticorpos, que são as defesas do corpo. Então, esses índios pegavam essas doenças e como eles não tinham as suas defesas do corpinho deles, aí eles morreram por causa disso, tá bom? Então, vamos lá, ó. 1. Cite algumas práticas e costumes que os portugueses aprenderam com os indígenas. Então, aqui a gente tem muitos exemplos, né? A questão de dormirem, vamos reler aqui, ó, quer ver? Deixa eu voltar. Aqui, ó, alguns exemplos e costumes indígenas absorvidos pelos europeus, ó. Matar a sede com a água encontrada em algumas plantas, dormir em redes, fabricar canoas com um único tronco de madeira. Eles também aprenderam, ó, modos de pescar, os caminhos, certo? Então, a tia Daline quer aqui, ó, pelo menos 3, tá bom? 3 costumes, certinho? Lembrando que para separar você pode usar ou ponto, né? Faz uma frase, coloca um ponto, ou pode usar a vírgula, certinho? Então tá. Número 2. Releia o texto de Marli Del Priore. Quem será essa? Ó, o textinho dela aqui, ó. Nesta página, e sublinhe as tarefas executadas pelos indígenas, certo? Então, nessa número 2, nós temos 2 atividades. Você vai vir aqui sublinhar tudo que os índios faziam, certo? E depois vai responder a pergunta: quem mais se beneficiou, ou seja, quem mais teve benefícios, né, no relacionamento entre indígenas e portugueses? Vocês acham que os indígenas tiveram mais benefícios ou os portugueses? Quem ficou com a parte boa, o português ou o índio? Por quê? Então, respondam aqui. Então, aqui no caso, é uma perguntinha, 2, e aqui... Ai, desculpa, crianças, deixa eu voltar aqui. E aqui vocês voltem e sublinhem, certinho? Então, a página 42 está ok. Aqui é o exemplo do pau-brasil. E vamos para a nossa última página, que é a 43. Desembaralhe as letras e descubra o nome da árvore que ajuda a saciar a sede na floresta. Qual será? Daquelas 2 que a gente falou, ó. A gente tem essas letrinhas. Escrevam aqui, tá? Com letrinha maiúscula. Então tá. 4. Leia a letra da canção e faça o que se pede. Descobrimento. Caravelas no mar a todo pano. Terra à vista, a tripulação se assanha. Cachoeiras jorrando da montanha. Quanta cor, quanta luz, quanto bichano. Onça, paca, tatu, guará, tucano. Cobra, mico, jacu, arara, aranha. Peixe-boi, capivara e ariranha. Que surpresa para o povo lusitano. Lusitano é de Portugal. Já valeu tanto tempo no oceano para pisar essa terra que ele banha. Que riqueza a madeira dessa mata, pau-brasil, jatobá e gameleira. Quanto ouro rolando a ribanceira. Na pedreira, granito, ferro e prata. Esmeraldas descendo em corredeira. A borracha a escorrer da seringueira é o tesouro para encher muita fragata. Na fartura da terra brasileira. Toquinho e Paulo César. Certo? Então aqui está falando sobre essa questão do descobrimento, né, dos animais que os portugueses passaram muito tempo no mar, né? E aqui das riquezas que a gente tinha no Brasil, ó. A gente tinha o pau-brasil, a gente tinha ouro, né, granito, ferro, tínhamos a prata, esmeraldas, a seringueira, né, que é aquela árvore que dá o látex que faz a borracha, certo? Então aqui fez um apanhado geral sobre essa parte do descobrimento, tá bom? Qual que é o tema da canção, então? A tia Daline acabou de falar, é a questão do descobrimento, como tudo aconteceu, como os portugueses vieram de Portugal, chegaram aqui, viram que o nosso país era muito rico em riquezas da natureza, em riquezas minerais como o ouro, certo? Então tá. B.
Sublinhe no texto exemplos das riquezas encontradas na fartura da terra brasileira. Então, aqui, crianças, tem muitas riquezas encontradas, certinho? Sublinhe primeiro com lápis de cor, tá? Aí, quando a tia Daline for fazer o vídeo de correção, aí você sublinha com o lápis de cor, tá? Então, primeiro com lápis de escrever, tá bom? Então, C. Na sua opção, o que o autor da canção quis dizer com o verso? Que surpresa pro povo lusitano. Então, vamos voltar lá? Olha aqui, ó. Onça, paca, tatu, guará, tucano, cobra, mico, jacu, arara, aranha, peixe, boi, capivara e ariranha. Que surpresa pro povo lusitano. Por que vocês acham? Tá? Aí vocês escrevam aqui pra tia Daline, certinho? Então, crianças, essa foi a nossa aulinha de história de hoje, certo? Qualquer dúvida, vocês podem mandar uma mensagem. Beijos, até a próxima!